Amém, queridos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro aos Hebreus, capítulo 11. Quero ler por enquanto somente o verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós estamos abrindo a Tua Santa Palavra para nela meditarmos. Pedimos que o Teu Santo Espírito venha abrir o nosso entendimento e nos dá compreensão da Tua Santa Palavra. Fala conosco. Vem edificar as nossas vidas, nos aperfeiçoar e glorificar o Teu santo nome. E é em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos, te agradecendo por todas as coisas. Amém. Amém, queridos. Estava orando e perguntando ao Senhor qual seria a nossa última mensagem deste ano. E a gente sempre quer dar uma palavra de gratidão e também de incentivo para o novo ano, e o Luciano já antecipou bastante aqui algumas coisas a respeito do novo ano, e que Deus colocou no meu coração foi sobre essa questão da fé, que nós precisamos ter fé. E aqui esse texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A gente pode lembrar de Marta, correndo de um lado para o outro, tentando fazer muitas coisas para Jesus, querendo agradar Jesus. E a gente sabe da história de como Maria se assentou aos pés de Jesus para ouvir a palavra do Senhor, porque também diz as Escrituras que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então Maria agradou a Deus sobremaneira, porque no seu coração ela buscava a fé, ouvindo a palavra, para que ela pudesse ter fé, e pudesse também, pela fé, praticar a Sagrada Escritura, e assim se tornar agradável ao Senhor. E o escritor aos Hebreus afirma aqui de uma forma muito forte: sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não se agrada das coisas que nós fazemos, Deus se agrada da nossa fé. Amém, queridos? Mas o que é a fé? O começo aqui do capítulo 11 diz que a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Nós vivemos uma época em que nós queremos ver, né? Mas a fé está firmada em algo que não se vê. E ao mesmo tempo que a gente não consegue ver, a gente tem uma certeza da realidade daquilo que nós estamos esperando, mesmo que a gente não possa ver nada. A gente pode olhar para todos os lados, não ver nada, mas não perde a esperança, porque a fé está firmada em algo que não se vê. E o próprio autor aqui aos Hebreus, ele diz que nós devemos olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Mas você consegue enxergar Jesus? Não, os nossos olhos não podem ver Jesus, mas a palavra nos garante que Ele está aqui, e nós cremos que Ele está aqui. E porque nós cremos, então nós podemos sentir
E mais do que sentir, nós podemos ser tocados por Ele e ver como Ele faz as coisas em nosso favor, como Ele realmente trabalha em nosso favor. Uma das coisas que a gente tem pensado bastante ultimamente, e até foi assunto de oração numa das quartas-feiras, foi essa questão da fé. Quando o Jefferson pregou lá em Lucas capítulo 18, a respeito daquele que Jesus conta daquela mulher viúva que tinha uma causa, que ela precisava ser julgada, e aquele juiz iníquo não queria julgar, mas ela insistiu diariamente, ela ia lá e pedia para que a sua causa fosse julgada, e por fim aquele homem resolveu julgar, e ele disse: ainda que eu não tema a Deus, ainda que não me importo com ninguém, mas porque essa viúva está me importunando, eu vou julgar a sua causa. E então ele fez isto. E Jesus então associou esta questão da perseverança, da insistência em buscar uma solução com a nossa vida de oração. Quando nós buscamos em Deus as soluções para o nosso dia a dia. E então no término daquele texto Jesus diz: quando o Filho do Homem vier, Ele vai encontrar fé sobre a terra? E é interessante essa pergunta de Jesus, se Ele vai encontrar fé, com o que Paulo fala lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 1, ele diz assim: o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé, e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então Paulo fala que o Espírito Santo estava falando ao coração dele a respeito desses últimos tempos em que nós estamos vivendo, quando alguns iriam se desviar da fé. Paulo fala muito a respeito de uma apostasia da fé, combinando com as palavras de Jesus que diz: se quando ele voltar ele vai encontrar fé sobre a terra. E a grande questão, queridos, é que Jesus não estava se referindo à fé para a salvação, porque a fé da salvação não é algo que nós conquistamos, é algo que Deus nos dá. Paulo fala isso claramente em Efésios capítulo 2, que pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus. O próprio Deus coloca a fé no nosso coração para nós crermos na salvação e recebermos a salvação. E a palavra de Deus nos diz que Ele nos preserva a salvação. Então é lógico que Jesus não estava falando sobre fé de salvação, mas Jesus estava falando sobre uma fé que nós precisamos no nosso dia a dia, para vivermos na presença de Deus e vivermos neste mundo de uma forma triunfante. Eu sei que o neopentecostalismo banalizou a fé, banalizou os milagres, banalizou o Evangelho de uma forma muito grande. E por outro lado, a igreja reformada, querendo evitar completamente essa banalização da fé, se apegou somente à fé da salvação. E deixa tudo na soberania de Deus. Se Deus quiser curar alguém, Ele cura. Se Deus quiser suprir a necessidade de alguém, Ele supre. Mas isso é com Ele. Mas a gente já estudou aqui também sobre a responsabilidade do homem.
E é interessante, queridos, que se Deus quisesse fazer somente as coisas sem que nós a desejássemos, sem que nós a buscássemos, sem que nós pedíssemos a Ele, Jesus jamais teria ensinado tantas coisas a respeito da oração, Jesus jamais teria ensinado a respeito do pedir e receber, Jesus jamais teria ensinado tantas outras coisas como a palavra de Deus tem nos falado. Jesus não teria contado a parábola deste juiz iníquo e da viúva que estava ali insistindo. E Jesus fala da nossa necessidade de orar e a respeito de um Deus que depressa vai nos fazer justiça, porque ouve o nosso clamor dia e noite. Esse texto que nós lemos aqui, o verso 6, fala: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Se o texto fala de uma recompensa para quem busca, não está se referindo à salvação, está se referindo a outras coisas. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, quando ele faz aquela grande exaltação a Deus, a obra de Jesus, e ele fala o seguinte: se Deus não poupou o seu único filho, antes o entregou por nós, como não nos dará, juntamente com Cristo, todas as outras coisas? Quais são essas todas outras coisas? Quando nós lemos as Escrituras desde lá do começo, nós vemos um Deus, como eu já citei aqui, que trabalha em favor do seu povo. Nós vemos um Deus preocupado com aquele homem que Ele criou, em todos os aspectos, suprindo ali, eu sei, é uma prefiguração da morte de Cristo, mas a preocupação dele em dar uma roupagem adequada àquele homem que estava envergonhado ao descobrir a sua nudez, teceu ali uma roupa da forma que ele podia, mas Deus fez algo melhor por ele. E aí a gente vê um povo escravizado no Egito, e Deus vai lá e não simplesmente salva, se é que eu posso usar a expressão simplesmente, porque é algo grandioso demais para essa expressão simplesmente. Mas Ele não somente salva este povo, mas durante toda a jornada deste povo, Ele se preocupa em dar mantimento para este povo, em dar roupas, em dar um descanso, em dar uma água fresca, e tudo isto fazendo milagres, fazendo chover o maná para a alimentação do povo. Quando o povo sente falta de carne, Deus envia essa carne, colocando aquela nuvem sobre o povo para protegê-los do sol, e aquela nuvem se transformando em fogo durante a noite para aquecer do frio do deserto. E assim Deus vai cuidando. Então a gente encontra um Deus não somente, mais uma vez dizendo, se é que eu posso dizer somente, não somente preocupado com a nossa salvação eterna, com a nossa libertação do cativeiro, mas preocupado com o nosso dia a dia, cuidando do nosso dia a dia, livrando. Quando os inimigos vêm contra aquele povo redimido, o Senhor desce aquela coluna de fogo, impedindo
que aquele inimigo alcançasse o seu povo. Então a gente vai vendo aí essa proteção de Deus em todos os aspectos, em todas as áreas da vida. A gente vê, é uma simbologia assim de Cristo, da salvação de Cristo, mas quando aquele povo é picado por aquelas serpentes venenosas, nós vemos uma providência de Deus para levar cura para aquele povo. E aí, queridos, a gente vai vendo as promessas de Deus concernentes a todas as áreas da nossa vida. E como eu disse, se por um lado o neopentecostalismo banalizou os milagres de Deus, por outro lado a igreja reformada foge completamente dos milagres, deixando somente ao critério de Deus. Se Ele quiser, Ele faz, e ninguém tem que orar por cura, ninguém tem que orar por isso, ninguém tem que orar por aquilo. Deus é soberano para fazer aquilo que Ele bem quiser. Mas mais uma vez eu digo, por que Deus fez tantas promessas? E por que a vida de oração é algo tão constante nas Escrituras, tão incentivada nas Escrituras, não só por Jesus, mas pelos discípulos que escreveram suas cartas? Porque há tanto incentivo para uma vida de oração, se nós devemos somente crer que Deus é soberano e vai fazer aquilo que Ele já predeterminou fazer. Então, queridos, eu creio que Deus quer sim que a gente tenha uma vida de oração, que a gente creia em seus milagres, e é necessário que a gente realmente tenha uma vida de fé. O próprio Jesus insistiu muitas vezes nessa questão, quando Ele disse que nós precisamos ter essa fé que vem de Deus. Se Ele disse tende, cabe a nós ter, e não somente a Ele nos dar. Quando os discípulos estavam ali preocupados naquele barquinho, não entendendo o ensinamento de Jesus a respeito do fermento dos fariseus, e eles estavam preocupados porque não tinham o pão, e Jesus chamou-lhes a atenção dizendo: homens de pouca fé, por que vocês duvidam? Por que vocês não entendem? Quando numa outra situação, eles estão no barco agitado, e eles estão ali, falam, vamos morrer, e o Senhor está aí dormindo, e Jesus mais uma vez chama a atenção deles, dizendo: por que vocês não conseguem crer? Homens de pouca fé, homens de pequena fé. Quando aquele pai chega diante de Jesus, porque seu filho está ali de uma condição tão terrível, e ele fala: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, nos ajude. E Jesus pergunta: você está falando se eu posso? Tudo é possível àquele que crê. E aquele homem então diz: Senhor, eu creio, mas a minha fé é muito vacilante, me ajuda na minha incredulidade. Então ali, a fé para obter uma libertação de um menino que está com um sério problema na sua saúde, causada sim por um demônio. E há um texto bem interessante em Atos, capítulo 14, nos versos 8 ao 10. Vamos ler esse texto. Diz assim: em Listra, Paulo está lá pregando, não é? Em Listra encontrava-se sentado um homem defeituoso dos pés, aleijado de nascença, e que nunca havia andado. E ouvia Paulo falar. Paulo, fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te e fique em pé. Ele então deu um salto e começou a andar. Olha que interessante esse texto. Paulo olha para aquele homem que ouvia atentamente a sua pregação a respeito de Cristo, e Paulo vê naquele homem, eu não sei como ele viu isto, eu creio que pelo Espírito, mas diz o texto que Paulo viu que aquele homem tinha fé para ser curado.
Então eu vejo aqui fé para receber cura. Havia uma grande multidão ouvindo Paulo, mas só neste homem Paulo viu fé para receber a cura. Este homem creu enquanto Paulo falava a respeito de Jesus. Eu não sei o que Paulo estava pregando ali, porque a Bíblia não diz o que Paulo estava pregando, mas Paulo nos dá uma dica sobre a sua pregação na carta aos Coríntios, quando ele fala: nada propus entre vós a não ser Cristo e Cristo crucificado. Eu não sei se Paulo, ao falar de Cristo crucificado, mencionou Isaías 53, onde fala que Cristo tomou sobre si nossas dores e enfermidades e triunfou sobre elas. E quando este homem ouve a palavra a respeito do Cristo crucificado, que tomou sobre si nossas dores e enfermidades, neste homem há fé para ser curado. E então Paulo manda que ele se levante, e aquele homem se levantou pela fé em Cristo. Dá para entender isso, queridos? Tiago fala algo interessante também. Ele diz lá no capítulo 1, versos 5 ao 8, somente ouça: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos sem criticar, e lhe será dada. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago está falando da necessidade de alguém. Ele fala: se a sua necessidade for sabedoria, peça para Deus. Então, o alcançar sabedoria também não é algo automático, mas é algo que Deus nos concede. E eu gosto muito de quando Jesus orou pelos seus discípulos, e eu faço essa oração constantemente, que Jesus abriu o entendimento dos discípulos para que eles pudessem compreender a Sagrada Escritura. E aqui Tiago está falando: você não consegue entender, você tem falta de sabedoria, peça para Deus, mas peça com fé. Então tudo que nós oramos, tudo que nós pedimos para Deus tem que ser acompanhada de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível receber alguma coisa de Deus. Eu sei que Deus é tão misericordioso que algumas vezes Ele faz algumas coisas mesmo que a gente não tenha fé. Ele fala: se eu não fizer, ele vai morrer, então deixa eu fazer. Mas a grande maioria das coisas que Deus faz é em resposta à nossa fé. E Tiago fala: quando você pedir, não duvide. Não importa se aconteça no mesmo instante, se vai levar algumas horas, se vai levar alguns dias, alguns meses, alguns anos. Abraão levou 25 anos para receber a sua bênção. E alguns até mais. Mas, queridos, não duvide. É o que Tiago diz: não duvide, porque no momento em que você duvidar, você perde a possibilidade de receber. Amém? Aí a palavra de Deus fala a respeito de Abraão, lá em Romanos capítulo 4, versos 18 ao 21, e ele diz assim: Abraão, ao contrário do que podia se esperar, creu com esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe havia sido dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, considerou que o seu corpo já não tinha vitalidade, pois já contava 100 anos, e o ventre de Sara já não tinha vida. Contudo, olha só, contudo, ele olha para si, ele olha para Sara, e vê a impossibilidade de gerar um filho. E aí
Diz: contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade. Pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, plenamente certo de que Ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Então a gente muitas vezes crê até certo ponto, mas chega naquele ponto a gente diz: agora não dá mais. Então, quando Abraão recebeu a promessa de um filho, ele ainda podia gerar, mas quando ele chega aos 100 anos de idade, aí não dá mais. E Sara, que já era estéril, agora além de estéril, o seu processo de ovulação e tudo mais já tinha ido também para o espaço. Aí fala: agora não tem mais jeito. Contudo, ele não olha para o seu corpo, ele não olha para o organismo de Sara, se podia ainda conceber uma criança, mas ele olha para promessa, porque aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu não depende de nada. Aquele que prometeu é o mesmo que do nada fez tudo o que existe, todo este universo, que ainda não foi, o homem não foi capaz de descobrir tudo o que existe neste universo. E todo esse universo foi criado do nada. Por isso Abraão podia crer, mesmo que humanamente ele não tinha mais jeito, mas aquele que prometeu é fiel e é poderoso, e o texto diz que ele estava plenamente certo de que Deus era poderoso para realizar o que havia prometido. Amém, queridos? Fica claro isto? Aí a gente olha aqui para Hebreus capítulo 11, a gente vê aqui no verso 4, ou 3, que pela fé nós entendemos coisas inexplicáveis pela mente humana. No verso 4 fala de uma fé para oferecer um sacrifício agradável a Deus. É interessante porque na hora de ofertar a gente sempre olha para as nossas condições. A gente faz todos os cálculos e fala: esse mês aqui não vai sobrar nada, não vai dar nem para ofertar. Mas aqui diz que pela fé Abel ofertou para Deus algo que ia ser aceito diante de Deus. Aí no verso 5 ele fala de Enoque, que pela fé foi arrebatado, porque pela fé ele andou com Deus de uma forma que agradasse a Deus. No verso 7 fala a respeito de Noé, que pela fé e sendo temente a Deus construiu uma arca. E eu creio que essa construção da arca pela fé não está somente na fé na palavra de Deus, de que iria chover e a terra toda seria inundada e ele precisava dessa arca para a salvação de sua vida e de sua família. Mas eu creio que a fé aqui foi: eu consigo construir. Se Deus mandou eu construir, Ele me capacita para construir, porque eu acredito que Noé não era carpinteiro. Pelo menos a Bíblia não diz que ele era carpinteiro, com habilidades para trabalhar madeira e construir uma arca daquele tamanho. Ele olhou para o projeto de Deus e não disse: eu não consigo fazer isso não. Pela fé, ele construiu. Amém, queridos? Aí o verso 8 fala de Abraão, que pela fé obedeceu para uma mudança
É interessante isso aqui, queridos, porque sempre que se fala em mudanças, a gente... isso aí não. Mas pela fé, mudanças podem acontecer na nossa vida. Amém? Mas ainda fala aqui, no verso 9, que pela essa mesma fé, ou por uma outra fé, né? Não sei, ele peregrinou na terra da promessa. A fé para caminhar no dia a dia, na presença de Deus e no propósito de Deus. O verso 11 fala da fé de Sara, que era estéril, em idade avançada, mas recebeu o poder de conceber. Não é interessante isso aqui, queridos? Abraão creu, mas Sara também creu, porque agora dependia dela crer que o seu corpo, já nessa avançada idade, estéril, podia conceber. O verso 12 fala de Abraão, que a gente já falou aqui, e aí ele vai falar que eles não obtiveram a plenitude de todas as coisas de Deus, porque o tempo da plenitude das coisas de Deus é o nosso tempo após Cristo. Mas o verso 17 continua e fala de mais uma vez Abraão, que agora pela fé, quando provado, ele passou por essa provação sem vacilar, e essa provação incluía o oferecimento de Isaque como um sacrifício. E aí ele vai falar no verso 20 da fé de Isaque, que abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas que ainda iam acontecer. E aqui a gente vê a fé de um pai para abençoar seus filhos. É muito interessante isso aqui, queridos, porque muitos pais olham para os seus filhos e falam: isso aí não tem jeito não. Mas a gente vê um homem que pela fé abençoa os seus filhos para um futuro na presença de Deus e um futuro abençoado. A gente vê pais que só amaldiçoam seus filhos, pais que só falam palavras negativas sobre seus filhos, mas a gente vê que um pai com fé, ele abençoa. Ele não olha para o que o filho é nesse momento, ele abençoa esse filho para o futuro. Está vendo, queridos? A fé não fala somente de salvação, a fé fala de todas as coisas. A gente vê ainda aqui, verso 21, pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos. Mais uma vez, um pai que abençoa seus filhos. E aí a gente vai ver também a fé de José, que um dia Deus ia cumprir a sua promessa de tirar aquele povo do Egito, e fala: olha, quando Deus cumprir a promessa, levem os meus ossos juntos. Ele sabia que não importava que os seus olhos não podiam ver aquela promessa, mas aquela promessa ia se cumprir. Amém, queridos? Aí o verso 23 fala da fé de Moisés, que é interessante aqui, né? Pela fé Moisés, assim que nasceu, foi escondido por seus pais durante 3 meses, pois viram que o menino era belo e temeram pelo decreto do rei. E aqui a gente vê mais uma vez a fé dos pais para proteger seus filhos de um perigo iminente. Você está entendendo isso, gente? E aí fala da fé do próprio Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, recusou uma descendência,
porque queria a descendência de Deus. É interessante isso aqui, queridos, porque pessoas vivem dizendo: na minha família já é assim, sempre foi assim, e a gente vê uma pessoa que pela fé recusa uma tradição, recusa um legado. E a Bíblia nos diz claramente que pelo precioso sangue de Cristo, nós somos livres do legado dos nossos antepassados. Mas aí a gente descobre que para ficar livre desse legado, a gente tem que crer. Pela fé, Moisés rejeitou aquele legado. E é interessante porque, para rejeitar aquele legado, a Bíblia diz que Moisés, ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por alguns tempos os prazeres do pecado. É interessante isso aqui, né, queridos? Porque às vezes a gente não gosta de um certo legado que a gente recebeu dos nossos pais, mas a gente gosta de outros. Mas a gente tem que rejeitar completamente todo o legado, ainda que inclua algum tipo de, no caso de Moisés, ser maltratado. Entenda isso, não dá para você rejeitar uma coisa e abraçar outra, porque é um legado. Dá para entender isso, gente? Então rejeita tudo, aquilo que você sabe que é ruim e aquilo que você pensa que é bom. Rejeita todo o legado dos seus antepassados para receber o legado de Cristo sobre a sua vida. Amém, queridos? E aí a gente vai ver lá no verso 27 que pela fé ele deixou o Egito. Deixar o mundo, queridos, é questão de fé. O verso 28 fala que pela fé ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue. Então, mais uma vez, a fé para nós recebermos as coisas de Deus e celebrarmos o que Deus fez por nós. O verso 29 fala da fé dos israelitas para atravessar o mar. Eu fico pensando, essa grande cena do mar se abrindo e todo mundo passando. Mas pensa bem, gente, você vê aquela água abrindo e precisa ter fé para entrar, crendo que enquanto você não sair de lá, aquela água não vai se fechar sobre você. E aqui a Bíblia diz que esse povo teve fé para isso. Eu acredito que muitos de nós não entrariam naquela avenida no meio do mar. Não, vai que fecha de repente, a caminhar até chegar do lado de lá é uma boa caminhada, e vai que fecha. Sabe, às vezes a gente olha certos textos bíblicos e a gente fala: eu queria estar lá para passar por isso. Sabe por que você não estava lá para passar por isso? Porque você não ia conseguir. Você pensa que foi fácil? Não foi, não. Imagina quando eles olharam para trás e viram o exército egípcio entrando. E aí aquela água começou a fechar em cima do exército do Egito. E alguns falaram: vai fechar em cima da gente também. Começou a fechar, vai fechar tudo de uma vez. Era necessário fé para crer que enquanto eles estivessem ali, não ia fechar em cima deles. E é interessante porque algumas coisas a gente até começa bem, né? Eu creio, e começa. Daqui a pouco vem a dúvida, e a gente não consegue crer até o final da jornada. Mas a gente vê que pela fé,
esse povo atravessou toda aquela estrada ali no meio do mar. Amém, queridos? É interessante que o texto fala que o povo de Israel teve fé, mas o povo do Egito pensou que podia, e todos eles pereceram ali afogados, porque eles não tinham fé. Aí o verso 30 vai falar: pela fé os muros de Jericó caíram. Olha só, queridos, aquilo que impedia o povo de entrar na herança de Deus ruiu pela fé. Quantas coisas estão impedindo você de receber algo de Deus? Mas pela fé todos esses muros podem ruir. Aí fala aqui no verso 31 de Raabe, que pela fé não morreu com os desobedientes, pois acolheu em paz os espias. Isso aqui é muito interessante, porque a fé de Raabe foi para acreditar que aquelas pessoas eram de Deus, e ela escondeu então aqueles homens de serem mortos. E houve essa questão da fé. E é interessante porque o escritor aos Hebreus vai falar aqui, eu não lembro agora onde ele vai falar, mas ele fala de pessoas que acolheram anjos em suas casas por causa da sua hospitalidade, porque tiveram fé para hospedar pessoas e acabaram hospedando anjos, e por causa disso foram abençoados. E aí ele vai dizer no verso 32: e que direi mais? Pois me faltará tempo para eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça. É interessante isso aqui, fé para ser justo. Alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornando-se poderosos na terra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram zombaria e espancamentos, correntes e prisões. É interessante, né? Fé para apanhar, fé para aguentar a zombaria do inimigo. O verso 37 fala de alguns que foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas, né? Não foi fé para andar na última moda da grife, né? Necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra. E todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. O texto fala que, embora toda essa fé eles não receberam, porque a vinda de Jesus ainda foi muito depois da vida desses homens, mas todos eles podiam crer que o Salvador um dia viria, e nós só precisamos crer que o Salvador já veio. E tudo isso que esses homens receberam pela fé, nós também podemos receber. Não é salvação só para ser, fé só para ser salvo, é fé para tudo na vida, para recebermos
tudo que Deus providenciou para nós, mas também fé para perseverar no meio das lutas, das provações que certamente virão. Esses homens que não receberam, mas foram presos, foram mortos, eles não morreram chateados, eles não foram para a cadeia chateados, eles foram firmados na fé de que Deus estaria os fortalecendo naqueles momentos difíceis de suas vidas. Mas uma coisa é muito interessante em todo o relato bíblico, que quando Deus não fez, Ele deu a razão para não fazer. Mas nenhuma oração ficou sem resposta. Porque todas as vezes que nós oramos com fé, nós vamos ouvir uma das 3 palavras vindas de Deus. Ok, seja feito conforme a tua fé. Como no caso de alguns, no caso do leproso, que Jesus falou: eu quero que você fique limpo, e ele ficou limpo. O cego, ele disse: eu quero que vocês vejam, então vejam. Mas algumas vezes Deus vai falar: olha, não é tempo ainda não. Continua esperando, continue crendo, que ainda não é o tempo. E algumas vezes Deus vai enfaticamente falar: não vou fazer o que você está me pedindo, mas também não vou deixar você na mão. A minha graça vai te sustentar. Mas veja, queridos, Deus sempre responde a oração da fé. Ou Ele diz sim, ou Ele diz espere, ou Ele diz não. Mas o não vem acompanhado de muita graça, para que aquilo não te incomode. Dá para entender isso, queridos? Amém? Para a gente partir aqui para os finalmente, Romanos capítulo 10, versos 16 e 17 traz algo muito interessante. Romanos capítulo 10, versos 16 e 17 diz assim: mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. É interessante isso, queridos. Ele diz: mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho. Não significa que nem todos ouviram, mas nem todos deram ouvidos. Nem todos receberam o que ouviram. E então Paulo fala: portanto, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Isto é, ouvir não somente nas orelhas, mas receber no coração, dar crédito àquilo que você ouve. Amém? E ele está dizendo: mas nem todos deram ouvidos, nem todos deram crédito à pregação do Evangelho. Para a gente finalizar aqui, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 7, que o Luciano já citou aqui, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 7, Paulo diz: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. A fé, queridos, é algo que a gente recebe ao ouvir a palavra de Cristo, ao olhar para Cristo, mas também é algo que nós precisamos guardar, porque é algo que pode se perder. Então, tudo aquilo que é passível de perda, a gente tem que procurar guardar. E Paulo diz: eu guardei. E eu só pude combater o bom combate e terminar a carreira, porque eu guardei a fé. Amém? E eu quero pensar rapidamente aqui, nessa questão que Paulo fala a respeito da sua vida, que ele guardou a fé. Então Paulo guardou a sua fé, mantendo-se leal
ao que lhe foi confiado, centrando a sua vida em Cristo e firmando-se sobre as promessas do Senhor. Amém? Então, Paulo foi fiel, ele foi leal a tudo aquilo que ele recebeu do Senhor. E é interessante quando ele vai falar a respeito da ceia, no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, ele fala: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E ele foi fiel naquilo que ele recebeu do Senhor. Amém? Nós temos recebido muito do Senhor, muita palavra do Senhor, muita promessa, muitas promessas. Queridos, não venha perder tempo nesse lugar, mas abrace o que você ouve, e seja fiel ao que você ouve, guarde o que você ouve, porque assim você guarda a fé. Mas Paulo não somente guardou ou foi fiel, mas ele centrou toda a sua vida na palavra que ele recebeu do Senhor. Amém, queridos? E ele se firmou em todas as promessas do Senhor. E eu já citei aqui quando ele diz que toda a sua pregação foi baseada não em sabedoria humana, não no conhecimento deste século, mas focada em Cristo e Cristo crucificado. Isso ele diz lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, nos versos 1 ao 6. Mas guardar a fé, na visão de Paulo, também é preservar a sã doutrina apostólica, o que é o que a gente vê lá no comecinho de Atos, a respeito da igreja, e Paulo seguiu isto. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Guardar a fé, queridos, implica em perseverar na doutrina apostólica. Amém? Conservando seus fundamentos, mantendo-se no estado original do evangelho puro, sem acrescentar nada e sem nada tirar da sua essência. Esse negócio que os milagres e os dons foram para o tempo dos apóstolos, não está escrito na Bíblia. Se a tradição não praticou, foi porque deixaram de guardar o que a Bíblia diz, porque eu não encontro na Bíblia que os dons cessaram, que os dons eram somente para os tempos apostólicos, que os milagres foram só para dar impulso para a igreja que estava nascendo. Onde está escrito isso? O que eu vejo escrito é que a promessa diz respeito a vocês, a vossos filhos e a todos quantos nosso Senhor chamar. Você foi chamado? Quantos aqui foram chamados? Então a promessa do revestimento com o Espírito Santo e com os dons do Espírito Santo é para você, é para todos quanto nosso Senhor chamar. Então, queridos, não vamos acrescentar nada às Escrituras como os neopentecostais estão fazendo, mas também não vamos tirar nada das Escrituras como os reformados estão fazendo. Eu digo, eu abracei de coração a doutrina reformada, mas eu não vou negar que a minha conversão foi pentecostal, e eu experimentei, e por mais que eu abrace a doutrina reformada, e eu abraço de coração, eu não posso negar o que eu experimentei. Eu sei que eu não inventei falar em línguas estranhas, foi o Espírito Santo que me levou e me leva a falar em línguas estranhas. Eu experimentei milagres de curas, e milagres de suprimento, e milagres de livramento, e eu ouvi muitas vezes a voz do Espírito Santo dizendo: faça assim.
O Senhor me livrou de grandes desastres de carro, falando comigo. Uma vez eu vi claramente a voz do Senhor: saia dessa pista e pare o carro, no meio do minhocão. E eu mudei de pista e parei o carro. E veio um maluco desgovernado na pista que eu estava. E quando ele passou por mim, simplesmente ele entrou na minha frente. E eu estava ali parado, vendo tudo isso acontecer. Se eu não tivesse mudado de pista, ele ia bater na minha traseira. Se eu tivesse mudado de pista e não parado, ele ia me pegar no meio. Eu ouvi o Espírito Santo falando: saia desta pista e pare o carro. Eu não posso negar a ação poderosa do Espírito Santo, falando e fazendo. Quando Daniel tinha 6 meses de idade, ele ficou muito doente. Nós levamos ao médico, mas não adiantou nada. Ele estava definhando, sem poder comer. Tudo que ele comia, ele vomitava, e uma diarreia que não parava de jeito nenhum. Liguei para o médico e falei: não está adiantando. Ele simplesmente falou: não tenho mais o que fazer. E ouvi o Espírito Santo dizendo: faça uma mamadeira cheia, consagre para mim e dê para ele. E ele tomou aquela mamadeira inteirinha. Ele não comia nada. Até o soro que a gente punha com colher na boca dele, ele vomitava. E ele tomou aquela mamadeira inteirinha, não vomitou mais. A diarreia ainda continuou por 2 dias, mas também parou. E ele nunca mais precisou voltar ao médico, a não ser agora em adulto. Cristo não cura mais? Os milagres foram só para os apóstolos? Não. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Ele não levou sobre si somente as enfermidades do povo do primeiro século, para curar somente no primeiro século, através dos apóstolos. Tiago não escreveu somente para as pessoas do primeiro século, quando ele disse: está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da oração, da igreja, faça oração sobre ele, ungindo com óleo, e a oração da fé levantará o enfermo, e Deus o salvará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Dá para entender isso, queridos? Não vamos tirar nada das Escrituras. Tudo quanto está escrito é verdade. Amém? Paulo também, para que não só ele pudesse guardar, ou acrescentar, ou arrancar alguma coisa, ele escreveu para o povo, em Colossenses capítulo 2, verso 8, dizendo: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, queridos, o que importa mesmo é o que está escrito aqui, e não o que as pessoas dizem. Guardar a fé é se preservar das tradições dos homens, vindas de muitas vezes pela cultura sem Cristo. Paulo guardou a fé, compreendendo que o inimigo não é carne e sangue, mas o inimigo são espíritos, é o próprio diabo que vem contra as nossas vidas. Paulo guardou a fé, sabendo que ele era um homem frágil, sujeito ao pecado e que precisava da graça de Deus. Paulo guardou a fé, entendendo que as armas da nossa milícia são espirituais e não são carnais. Então, as armas da nossa milícia é a palavra de Cristo e a oração. E toda a armadura de Deus, que Paulo fala lá em Efésios capítulo 6,
e ele fala sobre o capacete da salvação, que é para você guardar a sua mente com a palavra da salvação, e ele fala da couraça da justiça, para você guardar o seu coração, e aí a gente lembra das palavras de Davi: guardei no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E Paulo fala do escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno, e ele fala de evangelizar as pessoas, e ele fala da oração. E queridos, é assim que a gente guarda a nossa fé, amém? Para guardar a nossa fé, nós precisamos nos manter posicionados e vigiando. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, amém? Paulo guardou a sua fé sem desvanecer diante das adversidades, que foram muitas, mas ele não permitia que as dificuldades roubassem a sua fé. Mas também Paulo não perdeu a sua fé por se orgulhar da sua sabedoria e revelação a respeito das Escrituras. Amém, queridos? E ele disse: se eu for me orgulhar, vou me orgulhar somente na cruz de Cristo, pela qual o mundo morreu para mim e eu morri para o mundo. E assim, Paulo, no final da sua vida, disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém, queridos? Então, sendo grato a Deus por tudo que Ele fez neste ano que vai findando, vamos entrar no novo ano com um propósito: sermos homens e mulheres de fé. Amém? Amém. Entre nesse novo ano com esse desafio: viver pela fé, porque o próprio Senhor disse: o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, se a sua vida não for de fé, não terei nele prazer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, queridos? Deu para entender essa palavra? Então esse é o nosso grande desafio para o novo ano: fé. Porque pode ser que este Brasil melhore com o novo governo, mas pode ser que piore. Pode ser que melhore para muita gente, mas piore para os que são fiéis a Deus. Porque posso estar errado, mas eu creio que virá uma perseguição contra a verdadeira igreja do Senhor Jesus. Uma perseguição que virá não pelo governo, não pelas leis, mas pela falsa igreja. E é necessário fé para perseverar até o fim e abraçarmos o nosso Salvador no final desta jornada. Amém?